Quando uma pessoa tem a psicosfera que atrai determinadas experiências, existe algo que podemos fazer para melhorar isso? E ela acrescenta, olha, estou me referindo também ao hálito que o Jorge Alahai, em algumas falas, fala com a possibilidade de latrocínio, perseguição e etc. O livro Missionários da Luz, acho que é capítulo 6, se não me engano, narra a história de um rapaz que tinha um processo de perturbação muito grande. Ele era casado e tinha uma perturbação muito forte na área sexual, de tal maneira que esse rapaz, mesmo sendo espírita, mesmo sendo médium, mesmo trabalhando na casa espírita, dizia assim, eu tenho um arrastamento irresistível para prostíbulos. Então, ele não conseguia resistir, isso é da década de 40, né? Isso aí é uma situação bem diferente da de hoje. Então, ele mesmo casado, o que ele fazia? Saía de casa e ia para os prostíbulos. Depois ele vinha e voltava para casa. E nessa ida e vinda para esses ambientes, ele ganhou umas companhias espirituais péssimas que se enraizaram nele e não permitiam que o rapaz se desvinculasse. Ele ia para a casa espírita, participava da reunião mediúnica, se sentia bem. Estou bem. Puxa, agora eu me senti. Por quê? Porque desconectava as entidades. Nossa, agora eu estou bem. E as entidades não conseguiam entrar no centro espírita, ficavam lá fora. Quando ele saía do centro para voltar para casa, na primeira esquina que ele estava indo, as entidades voltavam e tchan, se acoplavam nele, e ele voltava para o mesmo padrão de tristeza e de sensação de que era irresistível a tendência que ele tinha. Mas eu estou contando tudo isso para dizer o que acontecia com ele quando chegava em casa. Quando ele chegava em casa, que ele se aproximava para entrar em casa, as entidades ficavam todas do lado de fora. E entrava sozinho, sabe por quê? Porque a mulher dele orava. A mulher dele orava e blindava a casa e as entidades não tinham acesso. Então, quando ele entrava em casa, ele disse, ai, que alívio quando chego em casa. Tenho tanta paz, tanta paz. E a esposa fazia esse papel. A esposa que orava fazia um cinturão de forças que as entidades não conseguiam penetrar. Então, ele dormia bem, ele ficava bem dentro de casa, ele tinha toda uma harmonia espiritual por conta da proteção que a esposa lhe dispensava. E aí ele podia assim, se ver livre dessa perturbação. Na pergunta que você faz, você indaga se é possível fazer alguma coisa por alguém que vive um processo de perturbação, de conexão com o mundo espiritual inferior, ou que tem, como você mesmo colocou, um hálito mental que atrai determinadas circunstâncias. Sim, existe. A oração. O poder da oração, nós ainda não percebemos a capacidade que ela tem de nos auxiliar. Então, o que fazer por esse companheiro que está assim? Orar por ele. Orar para proteger o espaço onde ele se movimenta, o lugar onde ele vive, para poder, naquele ambiente, imantar com boas energias. Quando ele penetra, ele não traz as companhias espirituais que estão com ele, elas ficam lá fora. E aí ele pode raciocinar com mais proveito e tomar decisões mais acertadas. Se ele não tem um ambiente protegido, ele passa as 24 horas do dia assodado por essas entidades perturbadoras, então suas decisões são muito mais mescladas com os desejos dessas entidades. Portanto, a melhor coisa a fazer é a implantação de um culto do Evangelho no lar, é orar com persistência em relação a esse companheiro. Isso não significa dizer que na primeira vez que você orar vai dar certo. É preciso ir criando uma imantação progressiva em que você vai, com o tempo, criar naquele ambiente um espaço maravilhoso. Não estou querendo comparar com uma igreja, porque uma igreja tem séculos de oração, mas veja como as pessoas se sentem bem quando entram nas igrejas. Nossa, que ambiente de paz aqui dentro. Por quê? Porque ali se ora há décadas, às vezes por séculos, vem se orando naquele ambiente. Então, quando a gente penetra, você tem uma sensação diferente de uma presença espiritual extraordinária pelas orações que ali são feitas. Os nossos lares podem ter uma preparação, ainda que não exatamente assim, mas uma preparação suficiente para nos guardar dessas investidas do mal. Essa talvez seja uma boa estratégia para que a gente consiga ajudar o seu amigo.